Boa noite, vamos saudar os nossos telespectadores, bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Vamos começar. Página 45. Envolve-nos na tua paz, Senhor. Fortalece os teus mensageiros, os nossos guias e mentores, trabalhadores do mundo espiritual da nossa instituição, para que em conjunto nos possam auxiliar no trabalho desta noite, ajudando-nos a criar a harmonia e a concentração, tão importantes para compreender melhor a tua mensagem. Se é connosco, nos abençoa os nossos trabalhos. Página 29.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? São Mateus 5, 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus 5, 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que vos amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam
dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas 6, 32 a 36. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É uma passagem mais sobre o amor, que é muito mal entendida ainda nos nossos dias. Sempre é fundamental a gente entender as coisas, perceber as coisas. Muitas pessoas vão ao médico, queixam-se deste sintoma, mais daquele sintoma, mais deste problema, mais daquele problema, e que não dormem, não sei o quê. E, naturalmente, que hoje os médicos têm as possibilidades extraordinárias de usar meios auxiliares de diagnóstico muito profundos. Pois há programas informáticos em que a pessoa aponta as queixas do doente, queixa, dói-me isto, dói-me aquilo, dói-me assim, dói-me assado, dói-me diferente. O médico vai procurando faz esta pergunta, depois faz a outra, depois faz aquela. E então, mais, é quase como uma confissão, não é? E mais pecados, não me lembro de mais nenhum, então. Dá um enter no programa e diz logo, gripe asiática, medicação, esta coisa, aquela coisa e outra coisa. Aquilo é extraordinário. Mas também há aquele cardápio, não é, das doenças tal, e dos medicamentos. A pessoa vê qual é a doença, bem, deve ser esta doença, depois vai outro medicamento. E como muitas vezes o médico fica na dúvida, nada como melhor do que fazer umas análises, uns exames, e pronto, lá vem aquele resultado das análises dos exames, que às vezes não são conclusivos, são inconclusivos, e receitas de acordo com aquilo que lá vem. Só a única coisa é se é o verdadeiro, se é o genérico, se aquele princípio não é ativo, e depois é mais caro, é mais barato e tal, quando é evidente que há sinais nas análises clínicas que podem ser muita coisa. Eu tive uma experiência muito curiosa, um jovem, meu subordinado no Exército, chegou um dia muito aflito, na véspera de Natal, 2 dias antes de Natal. Fazia parte da forma organizada do serviço militar, as transferências, agora chamam a mobilidade, não é? Mas a mobilidade já é nas Forças Armadas há muitos anos, não é de agora, a mobilidade. Então, normalmente era para aquela altura, 3 em 3 meses, Natal. E ele foi sujeito a essa mobilidade forçada e ia para Lisboa. Quando a mulher, a esposa, foi fazer umas análises, e ao resultado das análises, o clínico disse, tem um cancro. Ela queixava-se de dor nas costas, logo tem um cancro nas costas. É claro que o homem ficou aflito, não propriamente, não se dirigiu a mim propriamente para fazer alguma maligância, para fazer alguma adivinhação, para fazer algum espírito que estava ali agora a fazer aquela conversa da doença, mas apenas e só para pedir se era possível interceder para que o movimento, a mobilidade que ele estava a ser imposta, podia esperar alguns dias para dar um apoio moral à esposa, etc. Mas é curioso que eu perguntei, mas o que é que tem esse problema grave de saúde? Porquê? Porque as análises dão estes valores assim, assim, assim. É claro que não somos médicos, não temos essa validade, essa pretensão, mas aqui achamos um pouco estranho que pela simples alteração do hemograma, ou alteração, enfim, dessa composição das células do sangue, que fosse tão fácil descobrir assim uma doença dessas. E telefonamos a 2 amigos, claro, na área da saúde, e perguntamos, estes valores, assim, 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 são indícios de cancro?
Não, de todo. É um processo inflamatório, pode não ter nada a ver com isso. Aliás, eu devo dizer que 2 vezes me foi a mim diagnosticado cancro, por alterações dos valores dos exames ao fígado. Somente era fígado gordo. Quer dizer, os valores que as análises davam, podia ser cancro, mas podia ser como era, fígado gordo. Daí vai uma grande distância, porque espiritualmente falando, que os médicos gostam muito de falar, psicologicamente falando, se disserem que o fígado é gordo, toca de emagrecer, não é verdade? Se disserem que é um cancro, toca andar numa depressão complicada. Esse amigo confirmou que não, podia ser uma virose, um processo infeccioso, podia ser uma inflamação qualquer. Mas depois, para não termos, enfim, mais dúvidas, perguntamos ao outro. E, de facto, o outro disse a mesma coisa. Não é, pode ser, mas não é necessariamente isso. E naquela oportunidade, eu sugeri que fizesse outras análises, rapidamente. Do bolso dele, que lá está, sem ser pelo Serviço Nacional de Saúde, ou coisa que jandas, não é? E fez, não era nada, era um processo inflamatório. Então, mesmo, faça exames que são apresentados, nem sempre 2 e 2 em medicina são 4. Em matemática até que são. Mas em medicina nem sempre são. Portanto, há necessidade de prever o que é que nesta altura da civilização humana, o que é que está em jogo. É, de facto, um espírito de ajuda, um espírito de consolo, um espírito de incutir a esperança nas pessoas, ou é mais um mercadorismo que se passa aqui a todos os níveis da nossa sociedade? Mercadejar é, mais ou menos, negociar. Toma lá, dá cá. Quanto mais forem especiais os exames, mais caro fica. E às vezes são coisas de lana caprina, dizia ao povo antigamente, agora não sei se ainda diz a mesma coisa, que uma gripe se cura em 31 dias. Se for com medicamentos, em 30. Quer dizer, com medicamentos são precisos 30 dias para curar uma gripe. Sem medicamentos são precisos 31. Até dizia, abafa-te, abifa-te e avinha-te. Assim umas coisas... Porque era uma forma que há medicação natural, quer dizer, daquela gente das aldeias, uma medicação que dá para suar mesmo a sério, quer dizer, dá para suar mesmo a sério, e então essa expulsão desse processo através dos capilares, através do suor, muitas vezes elimina aquilo que está mal no corpo. É necessário saber se o médico disser assim, não é nada de grave, mas vamos investigar, mas não é nada de grave. Antigamente diziam, agora não dizia nada. E a gente vai ao médico, então, doutor, vamos ver, vamos fazer umas análises. Depois vêm as análises, vamos fazer uns exames. Depois vêm os exames, vamos fazer mais exames. E, entretanto, a pessoa entra em depressão, porque começa a pensar o pior. Começa a pensar que é uma doença que já não tem, nem o médico sabe, nem ainda descobriu. E se não descobriu, é um cancro. Ou pior. Não é? Porque às vezes a pessoa é assim, estou muito esquecido. Bom, conclusão, é Alzheimer. Não, mas pode ser cansaço. Não tem nada a ver com Alzheimer. Não tem nada a ver. A pessoa treme. Parkinson, não pode não ser Parkinson, não pode não ser. Mas a pessoa começa a pensar, não sabe, não diz, não descobre, é grave. E entra num processo de doença. Num processo de doença espiritual, chamada nos meios laicos, psicológica. Ora, é necessário a gente saber, quando a pessoa vem à casa espírita, já foi a tudo quanto é sítio. Já foi a todo lado. Não digo que seja 100%, mas a maior parte já foi. Já foi à bruxa, já foi ao adivinho, já foi ao cartomante, já foi lançar os búzios, já foi lançar as cartas, já foi à Senhora de Fátima, já foi à Senhora das Dores, à Senhora dos Caminhos, à Senhora de não sei de onde. Já vem quase em desespero de causa, porque vir ao Espiritismo é pecado mortal. Exceto, eu acho piadas, tinha um padre amigo que perguntava às pessoas que iam confessar um pecado mortal, porque aquilo era de terços para cima, vários terços. Ir ao Espiritismo é um pecado mortal, tem perdão, mas vários terços, os joelhos, deitados, não sei o quê. E ele perguntava, onde é? Foi ao Espiritismo? Aonde? Foi tal sítio assim, assim. Podes continuar aí, que aí não é mau. Quer dizer,
Se não se souber o que é espiritismo, como é que a gente pode dar uma opinião? Se não se souber claramente o que se faz numa casa espírita, se não se souber, como é que a gente fala mal? A gente não fala daquilo que não sabe. Não fala daquilo que não sabe. Por exemplo, eu posso falar de catolicismo, posso, porque vivi, mais ou menos intensamente, dentro do próprio catolicismo. Mas a esmagadora maioria dos católicos não fazem a mínima ideia do que é que se faz numa casa espírita. Não fazem a mínima ideia. Aliás, muitas das pessoas que já vêm aqui há anos também não sabem. Também não sabem. Nós, às vezes, defrontamos aí com umas luzes, não é? Jogarem as passos... eu já nem sei como é que se chama, não é? Umas maquinasitas que põem-se aí... Aquelas coisas todas. Se soubessem o que é espiritismo, tinham a noção de que podemos nos enganar uns aos outros. Podemos nos enganar uns aos outros. Isto é, podemos ser muito santinhos, quem vê caras não vê corações, não é? Ai, é uma boa pessoa. E estarmos perante uma víbora. Não propriamente aquelas que andam a rastejar pelo chão, mas os sepulcros caiados de branco, falava Jesus. Quer dizer, tudo muito bonito, das tintas da Róbia lá, passe a divulgação, não é? Mas por dentro são ninhos de víboras. Falava Jesus assim. Agora, é possível desmascarar uma coisa dessas? É possível. É possível. Porque às vezes as pessoas estão a mentir. Eu já não digo que os dentes todos, porque alguns já só têm dentadura. Mas também se pode contar os dentes postiços, sem ser postiços. Estão a mentir, julgam que tal, e não sei o que mais. E esquecem-se que do outro lado a vibração, a gente não pode esconder a vibração quando está a mentir. Não consegue. Eu posso estar a dizer uma coisa e a sentir outra, e o que eu sinto é o que o outro vai ter a percepção. Não é o que a pessoa está a dizer. Não é o que sai pela boca, mas é aquilo que sai do pensamento. É o que sai do pensamento. Então nós não podemos de maneira nenhuma estar aliados disso. Ora, nós fazemos esse tratamento assim, eu às vezes vejo aí umas coisas iluminadas. O que é iluminado? Mas o que é iluminado? Só podem ser os telemóveis ou essas coisas, essas conversas que eu nem quero falar. Mas, no mundo espiritual, há muita gente a trabalhar. Nós estamos aqui e tal, não sei o quê, mas no mundo espiritual, fora disto, há muitas... Eu posso dizer centenas, se não milhares de espíritos que estão aqui a toda a volta. As paredes não se lhe oferecem qualquer obstáculo. Aqui há uns anos atrás, ainda não estávamos nestas instalações, que fizemos agora 16 anos que mudamos para aqui. Não estamos na cidade. Quando, num dia à noite, na véspera de um seminário, com o Divaldo, que vai estar cá no domingo, se recordam, ele, numa conversa, tivemos no dia seguinte, pela manhã, antes do seminário, e ele dizia assim, esta noite, vim para a janela. A janela era da residencial, que ficava mesmo sobranceira às instalações da associação. Eu vim para a janela porque me apercebi que vinham chegando um número incalculável de espíritos que vinham assistir ao seminário. O salão, que tinha, de grosso modo, era mais pequeno do que este. Este leva 600 lugares, aquele salão levava 300, veio lá à pinha, com as cadeiras todas encostadas umas às outras. E então ele dizia que aquilo parecia um estádio, um pavilhão, com aquele retângulo do salão e depois bancadas a toda a volta. E ele descreveu, que vinham chegando e iam se sentando nas bancadas devidamente disciplinados, organizados, com gente que vinha, com dirigentes, com orientadores que vinham com cada grupo, iam se sentando à volta, como se aquilo fosse, de facto, um pavilhão desportivo, em que no retângulo do jogo iriam sentar-se os encarnados, como fomos nós sentarmos, mas depois de toda a volta iam estar espíritos a ouvir. E assim, mas os espíritos precisam de vir ouvir a palestra? Muitos precisam. Porque são espíritos que vivem no nosso nível, só nos ouvem nós, não ouvem aos espíritos do mundo espiritual, não ouvem. E como não ouvem, têm que ser trazidos para que os encarnados falem e eles ouçam. Muitos espíritos que estão aqui à volta e as paredes não oferecem obstáculo. Não oferecem obstáculo. Vêm ouvir a palestra de encarnados porque muitos deles nem sabem que desencarnaram.
Não sabem. E, portanto, sentem-se vivos, sentem-se num corpo, que é o corpo espiritual, embora não o saibam, devem ouvir falar os seus iguais, aqueles que estão também no corpo, que não morreram, entre aspas. E ouvem, e talvez percebam que, de facto, há uma alteração muito profunda na sua situação, no seu estado. Então, há muita necessidade de conhecer essa verdade, de saber essa verdade. Ora, há no mundo espiritual trabalhadores que se encarregam dessas tarefas, mas também que se encarregam da tarefa de envolver os espíritos que não querem ouvir, já sabem, já estão cansados de saber que morreram, que são espíritos, que não estão no corpo, e só andam para ver se vingam, e que a maior parte não está aqui dentro, não. Mas é assim, não está aqui dentro, eu estou a sentir uma dor de cabeça, já não é mau, porque se disserem assim, não estão, não, já me são a ouvir, que já não é mau, não é? Porque alguns que nem ouvem, perguntar logo, ouviste o que diz? O quê? Porque não ouvem uma palavra. E algumas entram por lá, saem pelo outro, e não se recorda de coisa nenhuma. Se eu perguntar às pessoas que estão aqui, muitas foram à missa no domingo, qual foi o Evangelho da Santa Missa no domingo, eu quase arriscava a dizer que poderá haver meia dúzia que se lembrem, a maior parte não se lembra. Qual foi? Aliás, vamos ser claros, se eu perguntar qual foi a passagem do Evangelho que nós lemos no início desta reunião, muita gente não sabe qual foi. Não sabe. Porque as nossas preocupações, o nosso pensamento está longe, está distante, muitas vezes está sintonizado com esses que não querem que a gente ouça, que não querem que a gente melhore, que não querem que a gente se resolva os seus problemas, que encontre caminhos, não querem. E como não querem, são descargas elétricas a distrair a nossa atenção. Até chega a ponto dessa distração ser um sono profundo, quase. Às vezes é um sono profundo, quase. Assim, as bocas assim para trás e tal. Agora, pronto, as moscas estão um bocado adormecidas. Mas é, de facto, uma despreocupação, desinteresse completo. Agora, como é que vai ser o trabalho? Como é que vai ser a ajuda espiritual? Não vamos ao centro para tirar espíritos. Mas tirar o quê? Então, quer dizer, está tudo a dormir. Os espíritos que trabalham, portanto, cada grupo tem um núcleo que apoia no mundo espiritual. Os vários grupos têm outro núcleo que apoia os núcleos, apoia os vários grupos. Toda a instituição tem grupos de trabalhadores que vão recolhendo os espíritos que são doutrinados, que vão recolhendo os espíritos que vêm absolutamente desnorteados com dores, com sofrimento, e vão recolhendo para, quer dizer, é todo um castelo que há por aí acima, todo um circuito em helicoidal, onde há enfermarias, onde há locais para onde vão os espíritos sendo levados, ou para salas onde vão ser esclarecidos, ou daqui a pouco, quando nós terminarmos a palestra, outras palestras que no mundo espiritual eles vão dizer para outros espíritos, aproveitando o recinto. Ora, nós temos que ter a noção de que eu não estou a dormir. E está uma pessoa toda satisfeita a jogar a PlayStation, está-se mesmo a ver, que a seguir vai à sala, e é só, espíritos, é tudo a sacudir, tudo a tirar espíritos, não sai nenhum. Mas é que não sai nenhum, temos que nos convencer dessa realidade. Há pessoas que vão estar nos passos, que se estiverem com fé, que estiverem fazendo um esforço grande para modificar, em ser hoje melhor do que ontem, amanhã, de transformação moral, pois podem ter a certeza que, embora não vão à sala, vão ser ajudados. Embora não vão à sala, vão ser ajudados. E há outros que estão a pensar, nunca mais se cala, sempre a mesma coisa, sempre a mesma conversa, vão à sala, zero. Eu passo, melhora um bocadinho. Chega lá fora, está tudo igual. Porque não é possível acreditar na justiça dos homens nesta faceta, não é possível. Quer dizer, é um salve-se quem puder. A gente engana de qualquer maneira, vai à sala, afastatamente, tira uma dúzia de espíritos. Não tiram nada. Mas é que não tiram nada. Mas eu vou lá e eu bem vejo os médios incorporar. Pois vêm, pois claro que vêm. Mas há muita gente que esteve no passo que vai ser ajudado no trabalho. Muita gente esteve no passo, vai ser ajudado porque o mundo espiritual organizado vai retirando um e retirando o outro e vai levando para o tratamento nas salas. Mas isto é geral, quando a gente facilita as coisas, não é? Diz assim, vamos esperar mais 5 minutos. Não posso, que já é tarde. Há pessoas que são assim, quer dizer, vamos esperar mais 5 minutos. Não, tem que ir embora, já é tarde. Não, mas temos aqui mais uns espíritos para incorporar. Isto está bem. Não é? Eu vou falar exatamente para toda a gente entender.
Se nós tivermos uma reunião de trabalhadores, temos que ter a reunião de trabalhadores para podermos trocar opiniões, às vezes corrigir esta forma de fazer, aquela forma de fazer. E alguns trabalhadores, com a pressa de se irem embora, não posso ter que ir embora, e não ouvirem as orientações, ou não estiverem na reunião, que também acontece. Quer dizer, acontece, tiram o ponto e é como a Assembleia da República. Eu já presenciei isso numa reunião da Comissão Parlamentar de Defesa, que eram 21 na Comissão, 3 assistiram à reunião, os outros assinaram um ponto e foram embora para receber prémio de presença. E mais subsídio de almoço e mais não sei o quê. E há pessoas que deixam lá pôr o prémio de presença e raspam-se que já é tarde. Não adianta nada. Quer dizer, a gente não ganha nada com isso. E não aprende. Porque é extremamente difícil perceber como é que Judas teve sempre a ouvir Jesus. Mas sempre a ouvir Jesus. Para sempre ouvir Jesus e fez o que fez. Porque ele não ouvia Jesus. Também não temos a pretensão de que nos ouçam. De maneira nenhuma. Não ouviram Jesus, agora vão ouvir a nós. Pelo amor de Deus, quer dizer. Ainda por cima é chato, falamos pelos cotovelos, não é? E nunca mais a gente se cala. A gente tem que conhecer a realidade. Se eu não fizer um esforço de entender, de ouvir e me deixar adormecer, como é que a organização do mundo espiritual me vai premiar quando eu não faço o mínimo esforço? O mínimo esforço para perceber, para ouvir, para entender, para mudar. Como é que eles vão fazer isso? É uma injustiça terrível. E eles não cometem essa injustiça de maneira nenhuma. Mas a gente deixa as pessoas ir à sala. Pois deixa, pronto. Pode ser que ouçam lá 2 coisas ou 3 que façam com que a pessoa bane e modifique. Agora, libertarmos dos espíritos, se não fizermos um esforço para isso, escusam de pensar que não se libertam. É escusado. Aqueles que vão ter trabalho daqui a pouco, se não tiverem a fazer um esforço de entender, de compreender o que é a vida espiritual, se não estiverem a fazer esforço, não recebem. Mas coitado, não dorme toda a noite, não dorme outra noite, nem vai dormir tão cedo. Porque vejam só, seria uma falsidade tremenda os meus amigos serem atendidos 5 estrelas e receberem. Quer se tivessem um esforço para se mudar, quer não fizessem esforço para se mudar. Era uma injustiça tremenda. Portanto, temos que ter essa noção de que a cada um será dado segundo as suas obras. Mas é necessário perceber, entender, compreender como fazer as obras, como nos movimentarmos neste mundo em transformação. Portanto, é preciso termos as coisas bem vistas, bem esclarecidas. As salas de reunião mediúnica são para tratar quem? Para tratar quem? Nós não podemos sair do corpo para manifestar um médium para ouvirmos 2 ou 3 larachas. Porque não precisamos. Porque nós estamos conscientes. Se não queremos ouvir, é que não ouvimos. A sala de trabalho mediúnico é para que os intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material permitam que os do mundo espiritual ouçam o mundo material para encontrar um caminho de mudança, um caminho de transformação. Quando a gente conseguir convencer um espírito de um caminho diferente, de um caminho que lhe vai ser benéfico, de uma transformação moral, etc. e tal, eles vão embora. Não há ninguém que, conhecendo a verdade, não queira libertar-se. E o trabalho mediúnico é para isso. Como o trabalho deste trabalho de esclarecimento é para nós conhecermos a verdade e nos ajudar a libertar, que foi o que Jesus falou. O que Jesus disse foi: conhecereis a verdade. Jesus não falou para os espíritos. Falou para o endemoniado gadareno: quem és tu? Eu sou legião. Respondeu o porta-voz. Legião é um conjunto de soldados, não é, do exército romano, E então, legião era muita gente. Muitas centenas de espíritos. Eu sou legião, põe-te a pau, que nós somos legião. Então, legião. Não nos mandes, não nos expulses. Já havia essa ideia de expulsar. Não nos expulses. Manda-nos para aquela vara de porcos. Seja feita à vossa vontade. Mas Jesus nunca expulsou, mas sempre disse: sai. Eu te ordeno em nome do meu Pai. Sai desse jovem, sai dessa mulher, sai do ser surdo e mudo, sai. É imperioso, não é? Vai para as pedras negras, para os mais coalhados, para o inferno, sei lá para onde for. Diz: sai, eu te ordeno. Ora, esta imposição é para nós entendermos. Ele fez isto a toda a gente, não fez a Judas, não fez. Judas foi seguindo até ao fim com a sua obsessão, com o espírito, ou vários espíritos, dominando-lhe a mente, convencendo-o que
e ele queria Jesus rei dos judeus, era lógico, ele ia substituir o Herodes e aquela malta toda, ia mandar nos judeus. E então convenceram-se dessa coisa. Olha, tal, estás a ver, ele vai ser o rei. Vá, entrega-o para os sacerdotes o nomearem rei. Ele nem ouviu nada, não ouviu Jesus falar, não ouviu Jesus prevenir o que ia acontecer, não ouviu nada. Ora, nós não podemos ter a validade de querer que toda a gente nos ouça. Mas, quer dizer, hoje já há mais coisas para as pessoas poderem entender muito daquilo que se vai dizendo sobre a vida espiritual, que também se pode viver na terra. Não é preciso ir para um mosteiro, um convento. Quando Moisés estatuiu aquela norma, não faças aos outros o que não queres que os outros façam a ti, deu origem aos conventos, aos mosteiros. Ora, nada melhor do que olhos que não veem, coração que não sente. Vai daí, se fossem lá para o monastério, lá para feito, que não viam nada, não pecavam. Portanto, era o não ver para não pecar, não faça, não viam, não faziam. E ficavam no amor contemplativo, não é? Os essênios também foi assim, não é? Vinham para preparar o advento de Jesus, meteram-se naquelas lutas a orar contemplativamente. Não ensinaram ninguém. Eles que eram iniciados, que conheciam a vida espiritual e vinham com essa tarefa, com essa missão. Mas não ficaram ali todos, se vamos ensinar, ficam a saber tanto como nós. Então não ensinamos nada a ninguém e pronto, e não ensinaram. E desapareceram como apareceram. Desapareceram como apareceram. Então é necessário a gente entender que esta conversa, este diálogo, tem várias facetas. É assim, mas fala sempre na mesma coisa. Estes falam na mesma coisa porque as pessoas que assim perguntam ainda não entenderam a mesma coisa. Não há nada pior do que o indivíduo falar 500 vezes na mesma coisa. É muito pior do que o outro que ouve 10 vezes. O que fala 500, o outro só ouviu 10. Estou com muita pressa, tenho que ir embora. Mas nós somos os últimos a sair. Não é? Mas eu quero ir à frente de toda a gente. Não posso, porque... Mas quem está a ajudar sai no fim. Sai no fim. Portanto, temos que analisar essas questões para entendermos. É possível que eu, não tendo hoje trabalho mediúnico, seja ajudado? Se eu quiser. Se eu quiser. Se não quiser, essa coisa de enganar os outros, não é? Assim, eu hoje já não vim na semana passada porque tive um grande compromisso, porque tive não sei o quê e tal. Mas não engana ninguém. Suponhamos que não teve nada de compromisso, que está a fazer de conta que teve um compromisso. E nós embarcamos na história. Está bem, pronto, vamos aqui arranjar. Eu agora estou-me a deixar essa conversa. Muito bem. Vai para a palestra. Quando for a irradiação, leva o pensamento e pede. Quando for coisa pelos doentes, peça pelos doentes, peça pelos inimigos, peça pela família, peça. E quando for o passo, peça. Peça essa vibração, essa energia para reagir. Peça. Mas eu não sei. Não há maneira, é bem amar, não adianta ir à sala. Mas a pessoa que, vamos supor, eu a semana passada não pude ir, foi a uma festa de anos, foi a um copo com os amigos, não podia porque tive um compromisso que eu não pude faltar e tal. Bom, a gente até aceita um compromisso, pronto, é uma mentira piedosa, mas no mundo espiritual as coisas não funcionam assim, porque eles sabem que é mentira, quando é, claro está, eles sabem, e quando não é, quando é verdade, eles ajudam. Porque a pessoa não pode de todo, não pode estar presente, impossibilitado para a sua vida particular, por dificuldades, às vezes por discussões, por desentendimentos, não ajudam. Claro que ajudam. Assim, olha, eu vinha pedir para fulano assim, porquê? Não pode estar. Mas não pode estar porquê? Está acamado. Mas com certeza não há ajuda. É dizer, a pessoa está impossibilitada de se levantar, partiu as duas pernas, que são doenças benignas, que às vezes é bom. Assim, há uns quantos aí, espertos, que deviam partir as duas pernas. Às vezes digo assim, o meu homem assim, passa a vida na rua. Então, às noites, então, olha, uma doença benigna. Credo. A pessoa fica logo assim, partir as duas pernas, já tem que o levantar, já tem que o mudar, já tem que lhe dar banho, já tem que não sei o quê. A gente tem que fazer as duas opções, a César o que é César, ou não se pode servir a dois senhores. Mas Deus sabe, escreve direito por linhas tortas. Às vezes há situações que a pessoa, para travar, tem que ser pela dor. Não pode ser pelo amor, não vou lá. Pelo amor, não vá lá. Ora, esta é a lei. E a lei estipula que, às vezes, escrever direito por linhas tortas
é dar uma doença benigna. Meu Deus, tira-lhe a doença. A gente está-lhe a pedir para a pessoa voltar à mesma vida. Pede ajuda e faz por merecer a ajuda. Não tem o trabalho mediúnico, mas vai ter a ajuda mediúnica. Porque as entidades que andam à volta da pessoa vão ser levadas à sala para serem auxiliadas, porque a pessoa merece. Não engana, é sincera. Agora a pessoa só engana, faz de conta, mas não sei o quê e tal. Não recebe. Mas é que não pode receber. Porque a justiça de Deus não é a justiça dos homens. Os homens arranjam aí 50 testemunhas a jurar falso e está tudo bem. Não é? Está tudo bem. Quase qualquer dia vai ser, se calhar assim. Um indivíduo que matou o outro, ainda bem, porque matou um crápula que era um perigo para a sociedade. Então é premiado em vez de ir para a cadeia. Não é? Como o outro que bebeu álcool demais e que foi premiado, porque bêbado até é um indivíduo que anda satisfeito, que anda contente, que põe os colegas bem divertidos e tal. E então pronto. Não é? Estamos a chegar a esta fase que é um desplante. Ora, não vamos criar este desplante em termos espirituais, portanto não podemos falar a mentira. Venham aqui ao centro, porque isto é tiro e queda. Nós temos uma cunha especial no céu, temos lá uma avença, que é a coisa, dá-nos direito a meter uma cunha por este, a meter uma cunha por aquele. E aquele é um maltrapilho, não tem cunha nenhuma, vai aguentar aí. Não é assim. A cada um será dado segundo as suas obras. E eu tenho dito sistematicamente isso. A pessoa está para o passe, é o tratamento. O passe é o tratamento para o encarnado. O esclarecimento, para a gente saber com que conta, o que é que não é, porque é que será, é a luz da verdade, que liberta. O passe é a energia que preenche o espaço que nos falta para andarmos bem dispostos, tranquilos, serenos. É aquilo que a gente anda na fossa, anda caído, não tem vontade de fazer nada. Falta essa energia. Então o passe é a transfusão dessa energia. Como quando a pessoa anda com o sangue fraco, ou não sei o quê, é uma transfusão de sangue. Em vários níveis, pode ser plaquetas, pode ser de outra coisa qualquer, mas é uma transfusão de sangue, é uma transfusão de energia, que a gente precisa para... Se a gente fizer por aguentar essa energia, muito bem. Se não fizer, não é? Chega aqui com energia. Estou melhor. Chega lá fora, tu és este, és aquele, não sei o quê, está tudo estragado. É um vaso furado. Já foi a energia toda para lá abaixo. Nós temos que fazer um esforço para saber o que é que queremos e aguentar aquilo que nos dão. Aguentar aquilo que nos dão. Tirar espíritos e não levar o passo não resolve nada. Tomar o passo sem ir à sala tirar espíritos pode resolver tudo. Porque às vezes num lampejo de conhecimento, de luz que surge na nossa vida, nós arranjamos força para... Eu contei já há uns anos atrás, vou contar outra vez. Aqui é uma senhora trabalhadora que está impossibilitada de trabalhar hoje, já pela sua idade, etc. E ela vinha tratar-se, foi 4 anos, vinha com uma irmã, vinha sempre tratar-se. Eu que era à segunda-feira, porque nós não tínhamos trabalho, à sexta-feira não tínhamos palestra. Segunda-feira e tal. Naquela altura houve uma possibilidade um dia, e ela, posso falar, levantou-se da assistência, posso falar com certeza. Eu ando aqui há 4 anos. E até esta semana eu nunca entendi muito bem o Evangelho. O senhor explicava, mas eu nunca entendi muito bem, porque eu vinha sempre à segunda-feira, ajudavam-me e ia melhor. Mas depois ficava na mesma. Eu voltava, ajudava-me e ia melhor. Mas esta semana eu não pude. Vir. Então... eu agarrei-me ao Evangelho e vou aqui dizer publicamente, foi a primeira vez que eu compreendi o Evangelho. Disse isto, levantou-se da assistência e disse, as pessoas dizem assim, 4 anos para compreender o Evangelho, olha que... Há os que dizem e confessam e há os que não dizem, continuam sem perceber. E aquele que for batizado, será salvo. O que é que era o batismo, quando Jesus falou nisto? Era ao Jordão, e o João agarrava lá numa coisa d'água, espejava a cabeça abaixo. Isso não era o batismo. Isso era uma materialização de uma vontade.
a forma de publicamente, perante toda a gente, dizer que aquele fulano se fazia um compromisso de mudança, não é? A gente quando vai, não sei se as pessoas já foram, é muito engraçado, já não vou há muitos anos. Renuncias a Satanás? Renuncio sim. Renuncias de todas as obras? Renuncio sim. Renuncias de não sei o quê? Renuncio sim. Naquela época, publicamente, João perguntava, é um compromisso público de mudança, de não voltares a fazer? E dizia adiante toda a gente, agarrava lá na coisa da água e materializava essa digamos assim, essa entrada no novo reino, no novo grupo, com a água. Agora, a gente nem, as crianças, a maior parte não pode fazer isso porque não tem cabelo. Agora renuncias a Satanás, não se pode fazer, é os padrinhos que renunciam. Mas, e os pais renunciam, mas a maior parte das vezes nem renunciam para eles, quando renunciam para os outros, para as crianças. Então as crianças foram batizadas, nem percebem nada do que aconteceu. Hoje é a entrada, digamos assim, numa determinada comunidade, porque não é só a Igreja Católica que faz o batismo, é materializada por isso, a pia batismal, não sei o que mais e tal. Mas quando perguntarem, passado meio dúzia de anos à criança, o que é que ela pensa, não pensa nada. Não pensa nada. Portanto, deixou de ter o batismo de hoje o significado que tinha naquela altura. E os que forem batizados serão salvos, porque é essa renúncia, essa manifestação pública de mudança, de corte com determinadas práticas, com determinados hábitos, com pensamentos, palavras e obras. A pessoa dizia publicamente, eu não volto. Publicamente, não era à orelha, não volto, mas não diga nada a ninguém. Porque não diz nada a ninguém. Porque a confissão auricular é secreta. Só não foi durante a vigência da Inquisição, porque se acusavam uns aos outros para os outros serem presos e expropriados dos seus bens, como foi o que aconteceu com os judeus. Depois passaram a ser os cristãos novos e depois passou a ser toda essa panóplia de grandes construções, de grandes coisas culturais, de que perderam os judeus, ganharam outros, que não eram só os judeus, mas eram outros, que ganharam, que se ficaram com todo o património cultural praticamente do país. 70% do património cultural do país não pertence ao Estado, nem pertence aos cidadãos. Porque foi essa permuta. E resultante dessa queixinha ao ouvido, com aquela coisa de não se contar nada a ninguém, ficar em segredo, mas depois por trás a Inquisição atuava para resolver a situação de outra forma. Fomos nós, não foram os outros. A gente diz assim, olha, está a acusar os outros. Não, fomos nós. A maior parte dos espíritas estivemos metidos nisso. A maior parte daqueles que hoje nos afirmamos espíritas estivemos metidos nisso. Não há essas ilusões. E agora está a falar. É claro que nós, quando mudamos, assumimos publicamente a outra mudança. Mas não é só, eu juro firmemente emendar, nunca mais tornar a ofender. Não, é pelo exemplo, pela prática diária, é aí que a gente se afirma. Mas não somos, não é gênios, somos seres humanos, sujeitos a várias tendências, a várias tentações, às vezes as mais estúpidas que se pode imaginar. Mas estamos na Terra, sujeitos a toda essa tentação permanente que nos rodeia. Ora, é este conhecimento das coisas que é necessário passar. Que é necessário passar. É preciso interiorizar as coisas, a realidade das coisas. Quando a gente se reforma, reforma-se de quê? Do trabalho, não é? Seria um momento de nós nos dedicarmos a outro tipo de trabalho. Mas nós temos a noção de que muita gente que se reforma e não faz nada, morre rápido. Desencarna mais depressa. Não sabe o que é que há de fazer. Passa a vida a entregar-se às suas limitações, aos seus problemas, à sua falta de trabalho, a que ninguém lhe liga, a que ninguém fala. Vejam, a quantidade de idosos está entregue em armazéns aí, onde descarregam os idosos. Não tem o que fazer, não tem com quem conversar. Falam o quê? Falam-se para os outros. Ficam... Às vezes, marcados por um abandono vergonhoso dos seus familiares. Que até os colocam longe, distante, umas centenas de quilómetros, para terem desculpa de não poderem ir, gastar dinheiro ou deslocar-se. Poderiam ter feito isso mais perto, mas não, longe a gente sempre está despachado dessa conversa. Agora vejam, o que é que nós, é que estamos aqui hoje? O que é que nós pensaremos quando nos fizerem isso? O que é que... Vamos imaginar-nos abandonados aí nesses armazéns de velhos.
O que é que nós pensaremos? O quê? É verdade que há desculpas entre os filhos hoje, têm que se desunhar, etc. Mas nós vemos até filhos desempregados. Alguns até reformados já. Mas nós vamos situar num salão com não sei quantos em cadeiras de rodas, não sei quantos em poltronas, não sei quantos olhados uns para os outros, tanta vez as lágrimas a correrem pelos olhos, a pensarem quando eu tinha 6, 7, 8 filhos pequenitos e não havia creche e não havia infantários e não havia dinheiro para pagar a ninguém, às amas secas e às amas sem ser secas, e nós sacrificamos dia e noite, trabalho árduo. E hoje, nem a lembrança. Mas chegaremos lá todos. Mas nós todos vamos lá chegar. E porquê é que é esta situação? Porque nós nos afastamos completamente da vida espiritual. Andamos aí disfarçados nas farmácias a buscar comprimidos para resolver os problemas psíquicos ou psicológicos. Esquecemos de que aquela conversa do povo, filho és, pai serás, como fizeres acharás, que é connosco. Eles, pronto, estão a caminho da partida com grandes ingratidões na vida. Grandes ingratidões. Então é na altura de a gente raciocinar sobre as coisas, perceber, refletir sobre os avisos que Jesus deixou 2000 anos, ainda não conseguimos. Ainda não conseguimos. Vivemos naquela apagada e vil tristeza. Podemos fazer o que a gente quiser. Padre, pequei. Contra quem? Pronto. Deus é bom, Deus é magnânimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está tudo perdoado. Pai nosso. Ato de contrição. E continuamos na mesma. Sem haver uma mudança mínima de sentimentos, de pensamentos, de obras. Sem haver uma mudança mínima. Quem é que nós chamamos para o pé de nós? Os espíritos responderam, quando Kardec perguntou, quem são os espíritos? As almas das pessoas que morreram. Mas não se morre. Não, a pessoa morre. O espírito é que não morre. A pessoa humana morre porque o corpo morre, a pessoa humana deixou de ser. Passou a ser espírito com o seu corpo espiritual, onde está tudo marcado e volta à Terra para trazer essas coisas que estão lá gravadas. Mas o ser humano, a pessoa humana, morreu. As almas das pessoas que morreram viram espíritos fora da matéria. Então os espíritos são essas pessoas que morreram. São e fazem-nos mal, porque fazem. Às vezes a gente ouve dizer o vizinho assim, o vizinho assado, cozido e frito, e é isto, é uma peste, mais aquilo outro. E o vizinho diz a mesma coisa de nós, é uma peste, mas não sei o quê, intratável, e discute, e faz, e acontece. Nós tínhamos uma nossa irmã, que há muitos anos atrás, passou toda a vida a dizer mal dos vizinhos. Toda a vida, que conhecemos, não é? Nem sei que já desencarnou, mas durante anos. E a vizinha era isto, e a vizinha era aquilo, e a vizinha era aquilo outro, e não sei o que mais. Mas aquilo que nos era dado ver, ela era intratável. Connosco, quer dizer, a forma de ser, a forma de estar, a forma de pensar nos outros, de falar sobre os outros. É impossível que se desse bem com os seus vizinhos. Mas os vizinhos é que não os culpados. É a mesma coisa que a gente chama o filho, anda com más companhias, porque são as más companhias. E as mães das más companhias dizem a mesma coisa dos nossos filhos, que os filhos é que andam em más companhias, são os nossos filhos. Porque isto é tudo farinha do mesmo saco. As educações, a cultura que nos foi incutida, foi igual para todos. Mas nós não somos todos iguais. Enquanto espíritos temos outras diferenças em evolução. É claro que mal feito for, senão nós éramos uns robôs, tudo igual. Então tem que haver algum esforço de mudança. Ora, é necessário entender estas coisas, para que as pessoas percam essa ideia assim, agora não tenho trabalho hoje, o que é que vai ser de mim? Não vai ser nada. Daqui a pouco, quando formos fazer a oração pelos doentes, vamos participar. Vamos participar os nossos doentes e os outros, que não são nossos, mas que também são doentes. Vamos doar qualquer coisa de nós, que temos ainda fisicamente saúde. Espiritualmente tem tanto isso, mas também não importa. Que tendes aí? Senhor, está tudo cheio de fome, tem aqui mais de 5.000 pessoas, e não temos que lhe dar de comer. E que tendes aí?
Eu não precisava de perguntar nada disso, precisava. Dizem os textos, que eu não sei se foi Pedro, se foi Barnabé, quem é que foi, disse assim, Senhor, olha, há aqui um miúdo que tem 3 peixes e 5 pães. Trazemos cá. E àqueles que muito têm, mais lhes será dado. Que tendes aí? O que é que a gente tem? Mas nós somos fracos, mas temos sempre qualquer coisa. Às vezes as pessoas dizem, eu não posso ir ao centro porque estou com 38 de febre. Mas há quem esteja com 40. Há quem esteja com 40. Se na nossa casa estivermos com 38 e o marido, a esposa, às vezes até é bom, se não chateiam, mas ou o filho ou o pai, não sei o quê, estiverem com 40, quem é que não se levanta para ir socorrer? Quem não se levanta? Então nós ainda temos mais saúde que tem com 40. Então é possível sempre dar alguma coisa. Quando a gente for fazer a irradiação, porque são muitos doentes que não têm nada, às vezes estão descarregados, despejados nos hospitais. Devia haver a possibilidade das pessoas do dia 26 de dezembro, 25 não, também era demais, não é? Que é feriado. Mas no dia 26 de dezembro irão à urgência do hospital. Visitar. Devia ser possível. As pessoas irem lá ver o espetáculo de dezenas e dezenas e dezenas de idosos acamados, lançados naquelas enxergas ali do hospital, frio. Porque a família quer ir passar o fim do ano não sei onde, porque a família quer passar não sei o quê, porque a família quer ter socorro, etc. Mas devia haver instituições que pudessem fazer esse trabalho de ajuda das famílias, ficar com eles tantos dias, para que elas pudessem sair, descontrair as suas cabeças, descansar um pouco. Devia haver. Mas também há, nessas alturas, pessoas dos lares abandonadas no mesmo urgência. Pessoas dos lares, pessoas que ganham, têm os seus vencimentos para tratar dos idosos, que é 1 ou 2, largam também nas urgências do hospital para também entrarem um bocadinho de férias. Mas isso é compreensível? É compreensível. Mas olhem que eu vou-lhes contar, é uma tristeza muito grande para quem ali está despejado. Sem uma visita, sem um carinho, sem uma palavra. Está velho, está melhor, sente-se bem. Zero, nada. Então a gente tem que, daqui a pouco, eu não tenho nada, mas Senhor, o pouco que eu tenho, que sirva esta noite para ajudar quem sofre. Que sirva, porque ela multiplica a 100 por 1. Ele que falou nisso. Que tens aí, tem alguma coisa. Nós só temos uns 5 centavos de energia, mas ele transforma em 50 centavos de energia. E essa energia eles levam. Física, energia física. Porque nós temos aquilo que os espíritos não têm. Que é a energia física para tratar doenças físicas. Para ajudar a aliviar as dores físicas. E eles não têm, precisam da nossa contribuição para poderem fazer essas visitas e distribuir àqueles que têm doenças físicas. Familiares nossos, amigos nossos. Às vezes a gente nem passa para a cabeça que estão lá, só depois é que descobre. Então é essa predisposição daqui a pouco, porque é dando que se recebe. Foi o que disse Francisco de Assis, é dando que se recebe. É amando que se é amado. É perdoando que se é perdoado. Numa oração magistral, que alguns hoje dizem que foi feito, sempre do feito ao longo do tempo. Amei-as com Clara de Assis. Porque há frases que usava Francisco, há frases que usava Clara, e que integraram essa oração de São Francisco. Portanto, é essa predisposição que a gente deve estar daqui a pouco. É a hora dos doentes, meu Deus. Mas eu também estou. Mas se eu der alguma coisa, pouco há quem não tenha nada, e eu então vou dar alguma coisa. Quando chegar a hora, peçamos a Deus por aqueles que nos perseguem. Vou agora perseguir, vou lá para o raio do inferno, lá para as profundezas, não sei o que mais. Mas nós devemos, como a leitura falava inicialmente, devemos, de facto, estar acordados para ouvir a palestra, bem entendido, mas devemos, de facto, dar de nós alguma coisa. Entender que isso é fundamental. Senhor, os nossos inimigos são equivocados. Os nossos inimigos estão doentes, porque se não estivessem doentes, sabiam o que estavam a fazer mal e que vão pagar por isso. Porque tudo aquilo que se semeia vai-se colher. Porque a maldade que eles estão a semear, vão recebê-la de volta. Então são doentes. Porque se eu souber que uma coisa me vai fazer mal, tem ali um ovo estrelado, está estragado, vou comer, não como.
Mas não como. Não, eu vou comer. Vou me sentir mal. Tarde ou cedo, aquele que faz mal recebe de volta a maldade que faz. Então a gente, estão doentes, Senhor, toma a nossa oferta. Ajuda os nossos inimigos. As pessoas não têm uma inveja cega que lhe sai a lotaria, que sai o Euromilhões, não nos afeta nada. Que não tenha possibilidades, embora, diz o povo, porque há pessoas que até não podem ver a camisa lavada a um pobre. Podem ter tudo, mas veem qualquer coisa melhor no outro, cobiçam imediatamente. Também há disso. Mas há defesas para essa postura espiritual que a gente necessita de ter. Então é preciso perceber daqui a pouco, quando for o passo magnético, é uma transfusão de energia, que a energia vem do alto, vem de Deus, passa através dos instrumentos. Nós somos instrumentos, enfim, um pouco aperfeiçoados, mas há energia que vem, passa por nós direto à pessoa que recebe o passe. Que cada um interiorize assim: Senhor, eu sei que eu vou melhorar. Mas é muito jovem. Os jovens têm mais energia física do que os mais velhos. Eu sei, Senhor. Já me aconteceu estar a receber um passe no Brasil de uma senhora com 92 anos. Ela chegou velhinha para me dar o passe. E eu olhei e disse assim: meu Deus, ela precisa mais do que eu. De energia física. Mas se calhar eu preciso mais de energia espiritual do que ela. É preciso mesmo reconhecer essa realidade. Mas fisicamente eu estou melhor, pois que a gente troca a energia. Aquilo que eu preciso espiritual seja compensado por aquilo que ela precisa de energia física. Há uma permuta de fluidos. E é uma percepção que a gente tem que ter. O Senhor é jovem, já está assim, coitado, já anda assim. Mas eu estou disponível para ajudar quem precisar. Naturalmente que se me puderem ajudar a mim, também não será pior. Durante o passe, a mulher hemorroísta disse: não interessa nada, eu toco e vou ficar curada. É essa energia que a gente tem que buscar, com essa fé que vence as montanhas, e que é dada, porquê? Pela racionalidade das coisas, quando a gente se apresenta com clareza. O Evangelho, com clareza. Jesus não falou para gente letrada. Pedro, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Senhor, uns dizem que és Elias, Jeremias, Daniel, algum dos profetas. Outros dizem que é João Batista, a reencarnação de alguns dos profetas, ou a comunicação de João Batista, que era contemporâneo e tinha desencarnado há pouco tempo. Outros dizem que é João Batista. E tu? E tu, Pedro? Ele não disse que és um analfabeto, que não sabes ler nem escrever, que eras um simples pescador. E tu quem disse que eu sou? Tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus. Bem-aventurado és, porque foi meu Pai quem te inspirou a esta resposta. Não foi a carne, não foi o sangue, não foi a cultura material, materialista, não foi essas coisas que se aprendem nas escolas, foi aquela inspiração divina que te disse: o caminho, a verdade e a vida. Então é esta preocupação que a gente deve ter. Logo mais, quando estão no passe, é assim: não, o passe é para mim. O trabalho lá dentro é para os espíritos. E, Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu merecer essa dádiva, que aqueles que andam comigo sejam envolvidos, esclarecidos, ajudados a acordar para uma nova realidade. Não é eles que acordem para uma nova realidade, depois por trás deixa pensar me safo desta. Porque não adianta, não é? Porque a gente pode mentir pela boca, mas o espírito é real, aquilo que é. E no mundo espiritual sabem o que nós somos. Então vamos fazer essa reflexão para ver se mudamos alguma coisa nesta vida. Daqui a pouco os que vão, os que ficam também podem ser libertados pela ajuda espiritual. Eu queria só lembrar o seguinte: houve uma mudança na nossa transmissão. O site alterou-se. Nós estamos neste momento a emitir na TV Espírita em 3D. 3D, 3 dimensões, uma coisa qual. A qualidade da imagem é muito melhor. Mas há que fazer uma operação. Aqueles que tenham gravado e que entram diretamente no link, não é? Que entram diretamente no link, carregam lá e entram lá, devem entrar de outra forma. Vejam nos vossos computadores.
porque já temos recebido informação de que alguns não conseguem entrar. O nosso site é o mesmo, mas o sítio, digamos assim, onde ele está instalado mudou. E mudou a qualidade também da emissão. E avisem os amigos, nós falhamos numa coisa, devíamos ter avisado antes que ia mudar. Mas pronto, aqueles que nos ajudam também não estão cá e houve aqui uma certa atrapalhação. Agora não há forma, porque já está no ar esta transmissão 3D. Ainda estão já agora, ainda estão a tempo hoje para se inscreverem para o seminário do domingo, Saúde Integral. Podem inscrever-se aqui à última da hora, que amanhã ainda vamos comprar mais alguns géneros para aumentar a panela. É para avisar que eu sou o ignorante, que não é em 3D, é em HD. Que é? HD. HD. É esta a história. Quando começamos a palestra, fiz a pergunta. O que é? Ninguém sabe. Pronto. Avancei para uma informação, é HD.
Pedimos agora, Senhor, pelos doentes, os acamados nos hospitais, nos seus leitos de dor, quaisquer instituições onde estejam. Também os desesperados da sorte, os que vivem na solidão, os que vivem no abandono, desprezados e os piores doentes de todos, os responsáveis por essa solidão e aqueles que se passeiam no vício, na droga, no prazer. Pedimos por todos, Senhor, que cada um seja envolvido na forma como possa ser ajudado, aliviando as angústias ou o sofrimento, ou despertando para uma nova realidade. Toma a nossa oferta, Senhor.
final, vamos despedir dos nossos telespectadores até a próxima segunda-feira. Queremos só lembrar que no dia 28 teremos a visita do Dr. Sérgio Tinsa, um médico cardiologista brasileiro, que vem fazer a palestra da noite no dia, portanto, no dia 28. Dia 28, Dr. Sérgio Tinsa. Muita paz, que Deus continue a abençoar e a dar uma noite serena e tranquila. Nós vamos aqui prosseguir.